Olá, prosseguindo no estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 4, Lei de Reprodução. Neste vídeo, vamos examinar o item Obstáculos à Reprodução. Allan Kardec fez duas perguntas e uma subpergunta aos espíritos a respeito deste tema. Questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Resposta: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Veja que nós estamos falando lei da natureza. Deus impôs um ritmo para a ocorrência dos eventos, quaisquer que eles sejam, na natureza. É uma lei e, portanto, ela é eterna, não muda. Quando o ser humano, dotado de pensamento contínuo, o que nos difere dos animais, que hoje o pensamento é fragmentário, dotado de pensamento contínuo, o homem é dotado de razão. E a razão nos proporciona livre-arbítrio, capacidade de escolher. Nós interpretamos nossas necessidades dentro do âmbito da nossa evolução intelectual e moral. Dentro desses limites, nós fazemos escolhas. Depois de escolher, verificamos que foi boa a escolha ou não foi boa a escolha. É o caso, por exemplo, de países onde, preocupado com a superpopulação, estabelece leis que limitam o número de filhos. Pode ter um filho, no máximo 2, e aí restringindo os direitos dessas pessoas, praticamente obrigando-as a limitar a quantidade de filhos. Essa é uma escolha preocupado com uma visão da vida na comunidade, o crescimento da população e o desequilíbrio da economia. Este ajuste procura-se fazer estabelecendo limites. Ocorre que, com o passar do tempo, constatou-se que a limitação de filhos proporcionava até mesmo a falta de mão de obra, afetando aquilo que procuravam corrigir, a economia. Então, há sempre um equilíbrio que deve ser observado. Os homens escolhem, têm o seu direito de escolher, mas contrariam a lei geral, o ritmo natural de todas as coisas da natureza. E o homem assim vai aprendendo e se ajustando, tirando proveito dos fenômenos naturais, sem contrariá-los excessivamente. A respeito desta questão, Allan Kardec formula mais uma pergunta para esclarecer esta de número 693. Ele pergunta assim: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima.
pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? E a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, digamos assim, o homem inserido na natureza. A natureza tem o seu próprio ritmo de crescimento e decrescimento. Com a interferência humana, devido à sua inteligência, ao seu livre-arbítrio, causa-se desequilíbrios, que depois se obriga a ajustar este equilíbrio. Então ele usa esta inteligência. Mas há uma palavra aqui que é necessidade. Quando há necessidade, interfere-se. Agora, quando se interfere sem necessidade, esse é o problema. Então, o ser humano, o homem, ele é um ponto de ajuste neste processo natural da reprodução. Prosseguindo. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo à própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então veja, tanto o ser humano pode interferir com a sua inteligência, com o seu conhecimento, como os seres animais, que por instinto também restabelecem equilíbrio nessas forças da natureza. Agora, é preciso alertar que quando o homem faz essa interferência, ele tem conhecimento de causa. Ele é inteligente. Este é o ponto onde o indivíduo, as comunidades precisam atenção. Nós estamos na Terra para desenvolver a inteligência e a moralidade. A moralidade está relacionada com o apego à matéria, buscando superar este apego, espiritualizando-se, desligando-se dos apelos de natureza material. Desde que se conheça a vida espiritual, a destinação do ser, o processo de evolução do espírito, nós aí estamos lutando com essas forças interiores, os arrastamentos da matéria, que nos levam à busca de praticar os excessos, além das necessidades, e o arrastamento da força do progresso que existe em todos os seres, que nos leva à vida espiritual, de mais serenidade, de mais humildade, de mais simplicidade. Essa é a grande luta. Quando o ser humano inteligente e com conhecimento de causa interfere nos processos da natureza sem necessidade, assume responsabilidades que depois tem que vir em novas encarnações ajustar aquilo
que desajustou. Isso também faz com que, mesmo havendo seres que praticam desequilíbrio nos processos de reprodução, ele volta em outras encarnações, agora determinado para restabelecer o equilíbrio que ele próprio desequilibrou. Questão 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Eu vou repetir esta pergunta porque ela é muito presente nos dias atuais. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Resposta: isto prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Aqui está, voltamos novamente à mesma questão. A luta do ser humano no seu progresso inevitável. Há uma força divina em tudo que nos leva ao progresso. Quando nós interferimos nesta tendência natural da força que nos leva ao progresso, buscando interromper aquilo que nos é natural, nós vamos arcar com as consequências. Aqui é necessário que a gente leve em conta, nas famílias, supondo um casal programou na vida espiritual, antes de reencarnar, um processo onde teriam filhos, 3 filhos, digamos. Isso é programado antes. Há uma força nesse sentido que aquele casal se comprometeu em reencarnar e receber como filhos tais e tais entes espirituais da nossa família espiritual, reencarnando para prosseguir no seu progresso de aprendizagem intelectual e moral. Mas aqui chegando, o casal decide não ter filhos ou ter apenas um filho. Havia na programação deste casal este compromisso de receber 3 espíritos reencarnarem na sua família, mas para a satisfação dos seus anseios da vida material, não cumpriram o programado. Isto faz com que haja no íntimo deste casal, da mãe e do pai, um vazio, porque havia uma programação anterior. E isso está estabelecido no seu programa consciencial. Quando a pessoa interrompe isso, cria obstáculos a que aquela programação se desse efeito, a pessoa entra em desajustes. É como se houvesse um coágulo nos seus processos mentais e de consciência. Naturalmente, deverão refazer isto em outras encarnações. Compromissos assumidos perante a própria consciência, perante Deus. Então, em todas essas coisas, é necessário ponderar o equilíbrio, o andamento natural, a força das coisas. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no capítulo 4, Lei de Reprodução, com o tema Casamento e Celibato. Até lá, então, que Jesus nos ampare e abençoe.